Fala galera! Fala galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Então, nós estamos aqui para mais uma live dessa quinta-feira. Hoje eu fiz uma live à tarde pra galera com o meu professor de inglês, o Teacher Johnny, e ele deu uma promoção pra galera também, que é de você... Os 10 primeiros que enviarem uma mensagem lá no direct dele, que é sobre eu vim da live da Bia e quero aprender inglês, vai ganhar um mês de aula online grátis. Então, se você quer aprender inglês, não deixe de ir lá. Hoje nós teremos uma participação especial com a Renata Marinho. Nós vamos falar sobre o jiu-jitsu feminino, sobre algumas coisas que a gente pode estar ajustando, pode estar melhorando no jiu-jitsu feminino e no jiu-jitsu kids também, tá bom? Então vamos receber a Renatinha aqui. Estamos conectando, então fiquem com a gente, galera, não deixem de participar até o final, tá? Porque é muito importante a sua presença aqui pra gente. Oi, Rê, tudo bem? Oiê, eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, tô feliz de ter você aqui com a gente. Ai, eu também. Muito bom. Que bom, é isso aí. Então, galera, essa é a Renata Marinho, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra gente começar com as nossas perguntinhas. Quem tiver perguntinha aí também, já deixa aqui embaixo no pontinho de interrogação, beleza? Bom, vamos lá. Meu nome é Renata Marinho, né? Faixa preta. Eu e a Bia aí, a gente tem se encontrado sempre, né? Desde uma faixa azul, mas é sempre muito legal a gente estar se reencontrando. Fico muito feliz por esse movimento que você está fazendo com o jiu-jitsu feminino, em particular. Fico feliz de verdade, porque a gente sabe como a gente precisa disso. E agradeço muito pela oportunidade. Acho que vai ser uma conversa bem divertida, bem legal e a gente vai poder acrescentar muito para quem estiver nos assistindo. Vamos lá. Com certeza, Rê. Então, esse é o nosso bate-papo, mais um bate-papo de campeã para campeã. E eu tô Isso. muito feliz de ter você aqui, Rê. Muito Eu obrigada por ter também. aceitado o convite. Então, nós vamos começar a dar início aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta. Por que e quando você iniciou o jiu-jitsu, tá bom? Aí você Tá. explica um pouquinho de como, quando e por que você iniciou o jiu-jitsu. Assim, eu comecei em 2011, se eu não me engano, lá na minha cidade, Uberlândia. Eu sou de Minas, não sou de São Paulo. Todo mundo pensa que eu sou de São Paulo. Mas assim, o motivo de eu ter começado mesmo, eu até me abri esses dias, não é um fator assim que eu sempre me expus quanto a isso, mas eu comecei uma relação muito cedo e fui muito agredida, muito mesmo. Até dentro de casa isso acontecia. E depois eu tive uma que essa pessoa tentou me matar. Essa segunda relação, o fim dela acabou resultando nisso. Então eu fiquei um período isolada, não saía de casa, não fazia nada. E tipo, Berlândia é uma cidade pequena, é tudo muito cabra macho, tudo muito louco, assim. E eu lembro que quando tudo foi amenizando, foi quando eu procurei uma academia, porque eu já tinha feito um Muay Thai. Então eu procurei uma academia próxima da minha casa, que era um lugar mais seguro para eu chegar até lá, e me deparei com jiu-jitsu. Mas assim, o jiu-jitsu não era em si a prioridade. A prioridade era voltar a fazer alguma coisa, voltar a fazer a minha vida normal. E Aham. aí eu olhei aquilo e falei, vamos tentar, né? Aí até o professor lá, ele me abordou, perguntando assim se tinha perigo desse cara que tentou me matar aparecer lá, que foi um namorado muito doido. E aí eu falei, não, não. E ele me deu uma chance, mas assim, sem pretensão nenhuma. Aham. E eu comecei em 2011 por esse motivo mesmo, assim, depois disso, fui resgatar alguns valores dentro de mim que já tinha sumido, até mesmo, como eu te falei, dentro de casa, mas também não vem muito ao caso. Então, foi por um resgate
para eu poder tá fazendo alguma coisa. Mas a princípio não foi, defesa pessoal, blá, blá, blá. Não, não foi. Uhum. Foi só pelo fato de estar fazendo alguma coisa mesmo. Então, Para assim, não é um. distrair a cabeça, no caso, você diz. Isso, Mas assim, exatamente. aham. Mas assim, imagino que você deve ter passado por uma barra nessa fase da sua vida, né? E a luta acabou sendo uma, assim, você começou a fazer a luta porque você pensava assim, eu acho que a luta vai me trazer uma autoconfiança, isso vai me ajudar a superar tudo isso que eu passei, mas eu lutando, isso vai me deixar mais empoderada, assim, tipo, mais caramba, eu vou saber me defender, independente, tipo, de qualquer pessoa. Então, assim, em relação à autodefesa, nunca foi o princípio. Porque eu já fazia Muay Thai e eu nunca utilizei, assim, o Muay Thai como autodefesa. Mas, assim, eu via tanto os requisitos, assim, que o jiu-jitsu podia trazer para sua vida, que eu falei, eu vou tentar. Eu via lá confiança, autocontrole, autoestima, força, e não sei o que. Eu falei, meu, eu não tinha muitas escolhas, porque eu não podia muito fugir daquele perímetro da minha casa. Então, ali foi um lugar mais seguro, mais perto, então foi muito assim, sem querer, mas Aham, querendo, e entendi. foi a melhor coisa, e foi a melhor escolha. Então, assim, sem muitos propósitos, na verdade, mas lógico que tinha um propósito atrás disso, mas eu nem sabia assim o que ia virar. Entendi. E assim, pensando, eu percebi, eu ando fazendo algumas análises para entender o porquê as pessoas, na verdade, o público feminino, por que que elas iniciam no jiu-jitsu, né? O Sim, porquê que elas procuram a luta. E a maioria dessas pessoas me disseram que elas iniciaram a luta porque um amigo chamou, porque ela gostava de esporte. A maioria das pessoas falam que é porque gostam do esporte, gostam de esporte, então iniciou ali sem pretensão nenhuma. E aí depois foi se tornando algo, nossa, principal da sua vida, assim, uma das coisas principais. E eu vejo assim que então as mulheres, vamos falar assim das mulheres, né? Como o nosso assunto é mulheres, não se preocupam tanto com a autodefesa, né? Porque assim, a gente nunca imagina o que de ruim pode acontecer com a gente, sim, né? Então, exato. assim, a gente inicia, eu mesmo, eu também não comecei no jiu-jitsu porque eu queria saber me defender. Eu comecei no jiu-jitsu porque eu também gostava de esportes. Então, assim, Aham. a gente não se preocupa tanto com essa parte de início, né? Mas depois a gente começa a enxergar o quanto é importante a prática de uma luta, principalmente aquela que vai te ajudar a se defender, né? E qual seria, então, a indicação hoje com um pensamento diferente? Porque você passou por uma situação ruim, que talvez se você soubesse se defender antes, você não teria passado, talvez, por essa situação. Então, qual é a importância que você. Qual é o recado e a importância que você vê, você acha, para dar para as mulheres em relação, assim, as que não treinam ou as que treinam mais ou menos, tipo, e nunca pensam em se defender? Para elas passarem a pensar nessa possibilidade, mas assim, de autodefesa, e não que vá acontecer, mas que você precisa se prevenir. Sim, assim, a questão da defesa pessoal não é não necessariamente que você vai usar, mas você ter ela já faz parte de um acordo. Então, assim, o benefício em si, ele não está atrás da utilização disso. Isso é na minha opinião. Não está Aham. em si atrás da utilização da defesa pessoal, mas ela está na postura que você tem quando você começa uma arte marcial. Então, a postura, às vezes, assim, uma pessoa que não faz arte marcial, assim, ela tem uma postura mais retraída, ela não tem tanta confiança, ela não passa confiança para um certo sujeito que está chegando, entendeu? Então, assim, a Aham. pessoa, quando ela faz arte marcial, que ela começa a adquirir autodefesa, não para utilizar, ela necessariamente ela já começa a se portar como uma pessoa com postura, ela já anda na rua mais confiante,
se vem um, sei lá, um sujeito que ela consegue, sabe? Tipo, ela não se retrai, quer sair. Não, ela passa direto com olhar de confiança, mas nada assim necessariamente pensando no benefício, sendo um benefício para a mulher. Porque, óbvio, a gente vê vários casos, inclusive os casos que estão acontecendo agora na pandemia, aumentaram 30% os casos de agressões com mulheres dentro de casa. Isso é um Uhum. absurdo, nossa, um absurdo para mim. Mas assim, melhor a gente saber um pouquinho do que a gente precisar e não saber de nada. Mas não Sim, querendo, não entrando para utilizar isso na rua. Mas a gente, jiu-jitsu é pra gente defender. sim, sim, Então eu penso legal. assim. E Rê, me fala uma coisa, quando que foi que você descobriu, porque você iniciou por um, vamos se dizer assim, por uma necessidade, sei lá, aconteceu, né? Você começou o Uhum, jiu-jitsu, mas aí quando você descobriu que você, eu vejo que hoje eu acredito que você vive disso, você vive das competições, você dá aulas. E quando foi que você descobriu e você falou, meu, caramba, eu gosto muito de jiu-jitsu e é isso que eu quero fazer da minha vida? então, até hoje descobri isso. Mas assim, na faixa branca foi sem pretensão nenhuma mesmo, assim. Fui fazendo jiu-jitsu e aquela coisa. Eu sempre falo aqui para os meus alunos quando entram, meu, jiu-jitsu apaixona, você vicia. Você vai chegar em casa, você vai querer entrar no YouTube, você vai continuar, você vai pensar naquilo a noite inteira, você não vai ter recurso e vai querer buscar recurso, é muito engraçado. E isso aconteceu comigo. Então, na faixa branca mesmo, assim, eu participei de uns campeonatos lá de Berlândia, só que é muito pequeno. E sempre teve muitos problemas, assim, dentro lá de casa. Então, quando surgiu a oportunidade, assim, para eu mudar para São Paulo, eu vi como uma válvula de escape de sair daquele ambiente, que eu precisava sair dali, eu precisava sair daquela cidade. Eu adoro Berlândia, mas eu precisava sair de lá. E, assim, a princípio foi isso, uma válvula de escape. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei, meu, se eu tô aqui, fiz tudo para isso, eu vou viver e vou ter sucesso nisso. Eu vou viver disso, porque eu não sei o que eu faria se não fosse o jiu-jitsu. Eu não me vejo atrás de um computador. Não sei, não sei. Eu adoro criança, eu adoro dar aula, eu gosto de influenciar. Então, assim, esse era meu propósito para ser isso. Então, acho que na faixa azul mesmo, quando eu mudei para São Paulo, para poder fugir de lá, foi que eu falei: agora, é agora ou nunca, e vai ser agora. E foi. Mas Que sempre tive legal. esse ar competitivo. Aham, Então, não foi muito difícil. Mas foi legal. Mas assim. essa parte da competição, você foi adquirindo também, ou assim, você prefere a competição ou você prefere dar aula? Tipo, o que você prefere, assim, tipo, ah, meu, eu compito talvez para incentivar minhas alunas, ou eu compito porque eu gosto mesmo e minhas alunas gostam também, aí, consequentemente, vão treinando, enfim. Não, eu gosto muito de competir. Sempre quando tem competição, eu arranjo algumas pessoas para ficar no meu lugar. Não abro mão mesmo. Eu gosto desse sentimento dentro. Eu acho que todo competidor tem esse sentimento, sabe que é muito bom e isso deixa a gente vivo. E assim, dar aula é uma paixão. Eu amo assim competir e a minha paixão é dar aula, porque eu gosto de incentivar. E assim, é tão interessante porque ganhando ou perdendo, as crianças e os meus alunos, eles são sempre os mesmos comigo, sabe? Aham. Então, assim, não é mais uma pressão para mim. A partir do momento quando eu comecei a dar aula, não se tornou uma pressão, porque o amor deles não muda. Mas Aham. é um sentimento vivo que me mantém viva e que eu gosto muito, 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 muito. Agora, se você falar assim, ah, entre competir e dar aula, eu vou para uma competição. Eu Entendi, vou. entendi. Legal. E Rê, hoje você é professora, você dá aula, você tem uma turma feminina, não só feminina como kids também. Aham. E como é essa experiência de dar aula para mulheres? É, me conta um pouquinho. Então, assim, a aula das meninas, ela surgiu por quê? Porque tinha o caso de algumas mulheres esposas que os esposos, os maridos, não gostariam que elas treinassem com outros caras. Uhum. Então, esse foi o propósito da aula.
Então, assim, essas meninas, eu adoro elas, porque não tem nada de mais gostoso do que você introduzir uma pessoa na arte marcial que você ama. Então, imagina você pegando uma pessoa da primeira aula e fazendo ela amar jiu-jitsu. Isso Sim. é propósito seu, é mérito seu. Então, eu acho isso muito interessante, muito interessante. Eu amo dar aula para as meninas, as crianças, além de todos os benefícios que no decorrer do tempo, assim, eles vão notando, principalmente com as crianças. Mas para mim é um privilégio mesmo poder dar aula para as mulheres e saber das histórias delas também. Igual a gente está tendo essa conversa, eu gosto de ter com as minhas meninas para poder saber o que leva elas lá. Porque não Aham. é só o marido pediu não, tem sempre alguma coisa para resgatar. Então, é sempre uma troca de informações. Eu gosto pra caramba. E Rê, você sente alguma dificuldade? Eu não sei se você provavelmente já deve ter dado aula mista, né? E aí, você sente alguma dificuldade em relação a ter aula só, tipo, só por ser mulheres, né? Porque a gente sabe que a mulher ela é bem competitiva, principalmente com outra mulher. A gente sabe disso. E como é essa experiência? Você sente alguma dificuldade? Como que é isso de a gente vê que como a mulher é muito competitiva, às vezes ela acaba levando pro pessoal, né? Tipo assim, algumas coisas ela acaba levando pro pessoal, mesmo que não deveria, mas assim, Aham, você às vezes pega uma menina que tá começando agora, você pega, sei lá, uma faixa azul, por exemplo, são casos que eu já vivenciei. Então, sim. assim, você pega uma menina faixa azul, ou até mesmo faixa roxa, praticante de jiu-jitsu, e aí começa uma faixa branca, uma menina faixa branca lutar, mas ela não sabe nada, mas é uma menina assim, disposição, uma menina forte, uma menina que vai para cima, e às vezes acaba dando uma mãozada, uma cotovelada, um pé voa, mas assim, mas porque a menina é inexperiente, né? Sim. E só que aí acaba tendo algumas panelas e, enfim, como que você lida com isso? Você sente alguma dificuldade? Como que você conversa com ela sobre isso? Me fala um pouquinho. Então, aqui o que eu faço é conversar com as mais graduadas. Porque a faixa branca, ela tá ali praticando, ela não sabe de nada. Então, eu deixo bem claro o seguinte: as mais graduadas, elas são sempre responsáveis pelas menos graduadas. Então, se Uhum, eu coloco uma faixa roxa, porque aqui tem isso. Aqui na aula de intermediário não rola dois faixas brancas. Tô falando numa aula mista. Não aham, rola dois faixas brancas juntos. É sempre um graduado e um faixa branca. Porque os uhum, faixa branca eles vão querer se matar e às vezes vai acontecer algum movimento que possa estar impedindo eles de voltar amanhã. Então aqui a gente tem todo esse cuidado. E com as meninas é a mesma coisa. Elas são avisadas que elas estão ali para poder proteger as meninas e ajudar elas. Então, aham, a aula é para faixa branca, é para menos graduada. Agora, se a faixa roxa e a faixa azul quiser sair na porrada, que saia. Agora, com a faixa branca, pode acontecer mesmo dar uma pesada, a unha dela tá um pouquinho maior, porque, meu, ela não vai ter o hábito que a gente tem de cortar dia sim, dia não. aham. Então, vai estar um pouquinho maior. Também é o ego. É o ego. Acho que mulher tem muito ego. Tem que ter uma placa na porta da academia, assim, deixe seu ego de lado Deixe e seu ego entrar. aqui fora e entre E por entre qualquer. para academia, exatamente. Porque toda academia aqui tem, toda. Então, assim, é saber lidar com isso. É saber lidar da melhor forma. Porque você não pode também desfazer de uma que está ali há muito tempo e nem desfazer de uma que acabou de entrar, que também pode ser essa que vai ficar muito tempo. Então, em relação a isso, tem que ser bem claro que os mais graduados são sempre responsáveis pelos menos. Aqui é E, assim. uhum. E para você, qual é a importância de mulher treinar com mulher, Rê? Tipo, você acha que a mulher evolui mais treinando com a mulher, ela treinando mais com o homem ou com os dois? O que que você acha sobre isso?
Então, eu prefiro deixar bem à vontade. Se for uma aula mista, eu prefiro deixar bem à vontade, porque igual eu te falei, tem aquelas que entram pelo pedido do marido e vem na minha aula exclusiva para mulheres. Então eu já estou entendendo que aquela eu não posso misturar, certo? Que a aula é só exclusiva para elas. Então Uhum. agora quando está numa aula mista, eu deixo bem à vontade, porque tem aquelas que preferem treinar com os meninos e tem as que não. Eu, particularmente, aqui é eu e a Brenda, só de mulher. O resto é Aham. tudo menino. Então, se for pra eu treinar só com ela, eu mato ela ou ela me mata. Alguma coisa vai acontecer aí, alguma coisa ruim. Mas, assim, deixo bem à vontade. Eu consigo evoluir muito com os meninos. Nossa, pra mim, os meninos, assim, tem meninas que falam, eu não gosto de treinar com o menino porque ele vai forte, não sei o quê. Então tá, é só pegar e não treinar. É só pegar e Aham. chamar as meninas. É só chamar as meninas e tudo bem. Mas eu, particularmente, tem treinos que eu prefiro com os meninos. Eu prefiro Uhum. treinar com os meninos, com, assim, 70 quilos, que tá mais ou menos no meu nível de peso. Mas eu acho que dá pra gente evoluir com os dois. Mas eu, Uhum. particularmente, com os meninos. E também e com a Brenda, né? Ela me mata se eu fazer dela. Sim, sim. Mas eu acho que É, com os dois. é importante, eu acho que assim, é importante a gente ter as duas opções, né? Sim, sim. Claro que quando a gente treina com meninas, isso, claro, que todo mundo tem um nível, né? Tipo, cada pessoa tem um nível. Então, quando você treina com mulheres do seu nível, que ainda não são menos graduadas, estão aprendendo, mas mulheres que treinam igual a você, pô, vai te dar uma dificuldade, você vai dar uma dificuldade para ela. Eu acho que dessa forma a gente acaba evoluindo mais do que quando a gente acaba treinando com um menino. Por quê? Às vezes, a gente sabe que fisicamente, né, biologicamente, o homem ele é mais forte que a mulher, né? Sim. Então, assim, tem pessoas que você vai lutar, até mesmo se você encontra alguém do seu peso, do seu tamanho e tal, a pessoa vai tender a ser mais forte. E nós, mulheres, vamos fazer mais força. Às vezes a Sim. gente fala assim, meu, eu consigo sim fazer força e lutar de igual para igual e tal, mas a gente acaba Ah, fazendo muito é. mais força. Claro que existem níveis e a gente realmente consegue lutar do mesmo com homens. Não, isso não não tá longe de ser uma realidade, é uma realidade. Sim. Mas assim, às vezes, quando a gente treina só com homens e dependendo do nível dessa pessoa, se essa pessoa é um pouco mais pesada, se essa pessoa vai fazer muito mais força, então você acaba limitando as suas técnicas, a sua evolução. Porque você vai deixar de fazer algumas posições que você gosta para você se adaptar ao estilo de jogo daquela pessoa, porque a gente Sim. não vai querer perder, né? Tipo assim, eu quero me sair bem. Então, ao invés de você evoluir tecnicamente, você vai acabar ficando um pouco travada. Já aconteceu comigo numa época de estar treinando com os caras mais fortes, até por às vezes por falta das meninas para eu treinar. Então, tinha uma fase que eu tinha que treinar só com o homem mesmo. Então, tinha algumas posições que eu acabava não fazendo. E quando eu chegava no campeonato, mesmo sabendo que eu era boa naquela posição, no meu subconsciente falava assim: Bia, não dá para fazer essa posição, porque a pessoa é muito forte. Então você acaba comparando, porque a competição é o reflexo Sim, com do seu certeza. treino. Então, às vezes, você fala assim, você fica com um bloqueio, putz, eu não consigo, não vou fazer essa posição, porque eu acho que a pessoa vai ser muito forte. E não é uma verdade, né? Porque quando você vai para uma competição, você vai se deparar com forças equivalentes, com o mesmo biotipo, enfim. E aí sim eu vejo a importância que é de você ter uma parceira, você ter meninas que vão treinar com você. Claro que você treinar com homens, você vai evoluir também, né? De uma outra forma, talvez você ficando mais forte por aprender a fazer força, até tecnicamente também. Mas para isso
precisa ser direcionado também. Mas eu vejo quanto é importante a mulher treinar com a mulher. Porque no Sim. campeonato você vai se deparar com uma mulher e não com um homem, né? Não, mas isso daí é muito interessante o que você falou, mas é bem isso. Eu adoro treinar com as meninas à noite. À noite tem muita menina, então, assim, mais graduadas. Então, assim, é um treino que eu saio, assim, feliz, não saio morta, mas eu saio muito feliz. Agora, de manhã, no treino de competição, eu saio podre. Então, assim, de tanta força e de tanto, sabe, que eu tenho que fazer. Mas Aham. é bem isso que você falou mesmo. Como não dá para equiparar a força que a gente pode relevar uma com a outra, um com o outro. É E, Rê, interessante. qual é a importância, agora mudando um pouquinho o foco do feminino, mas para as crianças, qual é a importância de uma criança para você praticar o jiu-jitsu, iniciar no jiu-jitsu? Quais são os benefícios disso? Olha, assim, pra mim, eu já tive crianças assim que entraram, nossa, e depois, hoje em dia eu vejo elas, eu chego a não acreditar como o jiu-jitsu influenciou na vida delas. Mas eu acho que bem isso, o jiu-jitsu ele não reflete só ali dentro do tatame. Ele é um esporte que reflete fora dos tatames em Uhum. questão de disciplina, comportamento. Então, crianças que tinham comportamento ruim na escola, quando entraram comigo, hoje eu tenho o feedback dos pais, são outras crianças. Elas mudaram. Então, assim, jiu-jitsu ele requer muita memória, não memória, muito a parte mental. Então, não só a física, muita parte mental também. Então, isso trabalha muito com as crianças. Então, acho que a disciplina, o comportamento dentro e fora dos tatames, a questão da hierarquia, elas entenderem que não só ali no tatame, mas na vida tem uma hierarquia. São os pais que mandam, depois os avós, e assim vai. Então, respeitar sempre o mais velho. Então, isso reflete muito. E para mim, toda criança tem que fazer jiu-jitsu em si. Toda criança, toda criança. Sim, eu acredito que se o jiu-jitsu fosse uma disciplina escolar, nós teríamos pessoas muito melhores no mundo, porque como você disse, o jiu-jitsu ele disciplina muito, e sem disciplina a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, a fase da criança é uma fase muito importante porque ela tá se descobrindo, ela tá amadurecendo, ela tá melhorando a sua cognição. Então, quando ela faz o jiu-jitsu, não só em relação à coordenação motora, desenvolvimento corporal, né? Ela vai evoluir muito mentalmente. Então, uma pessoa vai passar de essa criança, né? Ela vai começar a não ter só educação dentro de casa, mas fora de casa, Sim. às vezes o professor mostrando, falando, às vezes eu já recebi pais falando para mim assim: ai, Bia, eu tive que falar para ele que se ele não fizesse tal coisa, eu ia falar Ah! para você, né? Porque aí, tipo, eles pegam e fazem, porque eles falam, meu, professor, tal. Então, essa importância, né, do professor, nós professores, sermos exemplo e ajudar essas crianças em relação à disciplina é muito importante, né? Aham. Mas é bem isso. Aqui também acontece esses casos. Tipo, eu tive que falar, porque se não se comportar, se não sei o que, não vai pro jiu-jitsu. Não vai pro jiu-jitsu. E as crianças ficam pia fininho. Verdade, verdade. Rê, vamos lá. Me conta uma história ou me conta algo dentro da sua carreira, já a partir do jiu-jitsu, algo que te marcou muito, algo que você superou, algo que marcou na sua carreira, algo bem, tipo, pra galera te conhecer melhor. Então, assim, quando me perguntam bem algo que remete muito na minha carreira, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a minha transição de Uberlândia a São Paulo, que isso foi onde começou a mudar minha vida. Isso foi Aham. realmente o primeiro passo para tudo que foi acontecendo. Então, o que me deixa mais grata foi esse primeiro passo que eu dei.
Mas em diante disso, quando na carreira ainda, já passei por muitas lesões, muitas, meu Deus do céu. E assim, uma que me remete muito foi a minha primeira lesão, que assim, acho que foi uma lesão que, assim, quando você se lesiona, sei lá, você parece que perdeu o rumo. E foi uma lesão bem assim, que me deixou fora das competições. Na verdade, eu fui competindo com a lesão no ombro, mas não fui tendo o desempenho que eu poderia ter. Foi como se fosse um ano perdido. Toda a competição, meu ombro saía, aí tinha que voltar, meu ombro saía. E mesmo depois da cirurgia, não foi a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas essa foi algo que me marcou muito, porque eu lembro que, nossa, eu cheguei a bater 59 quilos, de tão depressiva que eu fiquei, porque eu não queria Caramba! comer. Eu fiquei muito triste, muito triste. Porque assim, quando você vive jiu-jitsu, sei lá, você tira jiu-jitsu da sua vida, parece que tudo acaba. Então a gente não está preparado para esse sentimento de perda, Aham, principalmente do que a gente optou fazer. Então, é isso que eu até imagino que esteja acontecendo com algumas pessoas que não se prepararam e que não têm uma vida paralela, né, com essa pandemia, porque foi tirado aquilo da gente. aham. Mas voltando lá, então foi bem isso que aconteceu. E eu lembro que eu superei isso e em seguida eu lutei o Pan-Americano, eu ganhei. O médico me deu uma previsão de 7 meses, eu voltei em 2 meses, voltei muito cedo, mas eu precisava voltar, senão eu ia matar alguém. Então foi assim, uma escolha, foi uma consequência minha após isso, uma escolha minha, e foi a melhor. Então, assim, isso me marcou muito, essa lesão que foi algo que me deixou muito, muito para baixo. Foi o que me marcou. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que se tira o jiu-jitsu da gente, a gente fica perdido, né? E é uma verdade, porque assim, para quem trabalha com jiu-jitsu, para quem tem academias, realmente vive disso, por exemplo, eu estava me preparando agora, né, para os principais eventos, PAN, acho que a gente ficou sabendo que ia cancelar tudo numa quarta-feira e eu Foi. ia viajar no domingo para o Pan-Americano. Já estava com viagem comprado, estava tudo certo. E eu fiquei muito triste, porque quando eles cancelaram o campeonato, nossa, mas eu tava treinando tanto que eu chegava em casa e eu não conseguia nem levantar o braço direito, sabe? E é aquela guerra para você acordar no outro dia e tipo, não, mano, mais um dia, vamos lá e tal. E aí porque você tá trabalhando em prol a um objetivo, né? Sim. E assim, quando eu me vi sem o Pan-Americano, eu falei, meu, e agora? Começou a passar várias coisas pela minha cabeça, tipo, caramba, mas eu tô me alimentando tão bem, eu tô treinando tão bem, que isso? Agora não podia acontecer, né? Mas eu acredito que tudo nós temos que enxergar com olhos bons, né? Às vezes a gente enxerga isso como uma coisa ruim. Ah, caramba, não vou lutar, não vou competir e tal, mas pô, a gente tá passando por algo, uma situação muito ruim no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas quando eu me vi sem a competição, eu falei, meu, e agora? Imagina se não tivesse jiu-jitsu. Tipo, eu fiquei pensando várias coisas, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Só que eu comecei a levar isso para uma coisa boa. Eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou aprender outras coisas, eu vou ler mais, eu vou, não sei, eu vou estudar, eu vou. E assim, e vou descansar, vou aproveitar para descansar. Então, assim, hoje eu tô fazendo um treino por dia. Hoje eu fiz dois, mas eu faço. Hoje eu fiz dois, mas assim, geralmente eu tô fazendo entre um e dois, depende. Tem dia que eu faço dois, tem dia que eu faço um, mas eu tô tentando fazer todos os dias um treino para se manter ativo, tentando se alimentar bem, porque eu sei que uma hora isso vai passar, né? Uma hora vai tudo voltar. E Amém. é importante. Oi? Fala. Amém, falei amém. Ah, se você quer
alcançar, a gente sabe que isso tudo vai passar e vai tudo voltar ao normal. Então, você se manter com a cabeça positiva, não ficar em casa só, meu, caramba e tal. Eu acho que tá sendo uma oportunidade. Eu tenho 13, esse ano fez 13 anos que eu treino jiu-jitsu e eu nunca tinha ficado tanto tempo longe do tatame. Nunca, nunca, assim, na minha carreira inteira, eu nunca fiquei tão longe do tatame. No máximo que eu fiquei, sei lá, era depois do Mundial, uma semana, a gente fica descansando lá e tal. Mas, mano, você fica olhando assim, tipo, nossa. E aí eu falei, meu, quer saber? Eu acho que eu vou descansar, vou me manter ativa, vou me alimentar bem, mas vou tentar descansar ao máximo, aproveitar esse momento, né? Produzir de uma outra maneira, porque quando tudo Sim. voltar, eu sei que vai voltar mesmo. E aí eu vou ter que, ó, ralar. Tanto que agora tá muito mais perto do como fala? Do ADCC do ano que vem, né? Pô, tem 6 meses. A gente tá no mês 5 já, tem 7 meses aí pra acabar o ano. Então, Nossa, meu, nem... Parece que era ontem era janeiro. Olha que então, loucura. meu, eu tô vendo até a galera fazendo no TikTok. Ah, inclusive você é a TikToker, né, do momento. Eu Ficar sempre tinha. A galera fazendo com aquele coninho do banheiro, assim, coloca a 2021. imagem. Tchau, já tô indo. Mas faz É, muito sentido isso, né? Mas é realmente o que você falou. A primeiro momento, meu, você perde o chão, vem aquela revolta, depois você consegue clarear as ideias, sentar e, tipo, otimizar seu tempo. Na verdade, eu vejo essa quarentena, assim, falando um pouco, eu vejo como melhorou o mundo, sabe? Eu sou muito assim, mundo. Então eu vejo como as coisas mudaram. Então, aham, de todo mal veio coisas boas, coisas que a gente não via há décadas. Eu nunca vi uma estrela em São Paulo, eu consigo ver uma estrela em São Paulo. Então, assim, são coisas que estão repercutindo coisas boas. E uma hora vai passar. E acho que todo mundo precisava desse momento. Porque, meu, como que Deus manda algo tão poderoso para parar o mundo? Não tem exatamente. explicação. Então, assim, a explicação é essa. O mundo precisava respirar. Deixa o mundo respirar, depois a gente volta e vai estar tudo certo, tudo certo. Com certeza. E Rê, quais foram os principais valores que o jiu-jitsu trouxe para sua vida? Bom, assim, posso falar por experiência minha mesmo, né, que eu não tive valores, assim, até dentro de casa, não tive, e isso era um vazio dentro de mim. Então, por isso, tanta aceitação de coisa ruim. Parecia ser coisas normais na minha vida. Então, assim, quando eu entrei para o jiu-jitsu e as coisas foram mudando, eu comecei a sentir autoconfiança. Eu nunca tinha sentido confiança de pedir alguma coisa, de falar o que eu gostaria de falar, nunca. Uhum, Essa Renata que é hoje nunca existiu tipo, antes de eu entrar no jiu-jitsu, não era isso. uhum. Então eu tenho autoconfiança, autoestima mudou, além de força, sabe? Eu me sinto uma pessoa não empoderada, mas assim, empoderamento, mas assim, eu posso falar por mim. Eu não espero ouvir dos outros para poder usar de opinião. Então, eu criei a minha personalidade própria. Eu tenho muito caráter, veio muitos valores. Então, tudo que agrega positivamente, o jiu-jitsu trouxe para mim. Eu sou muito grata, de verdade. E como que é treinar com o mestre Fábio Gurgel? Como que é Ave estar aí do Maria. lado dele? Porque ele é um baita mestre, um baita professor, todo mundo gosta dele, acompanha ele. Como que é isso? Então, o Fábio, assim, eu sempre brinco com ele. Ele tem um carinho muito grande por mim. E eu sempre fico zoando ele assim. Ele é tipo um ovo. Ele tem essa casca dura por fora, mas por dentro ele é a pessoa mais doce e mole que existe no mundo. Essa é a verdade. Ele me mata, mas tudo bem, essa é a verdade. Mas assim, o Fábio, ele é uma pessoa que parece ser muito rude, muito.
muito fechado, mas não, ele é totalmente aberto. Mas ele segue princípios. Ele é Uhum. aquele cara que ele não te dá o caminho, mas ele te mostra o caminho. Aí agora o resto é com você, é problema seu, sabe? Ele na minha vida, assim, ele é a figura masculina que eu tive. Aham. Eu escolhi ele para ser a figura masculina da minha vida. Então, assim, pegar uma faixa preta dele não é simplesmente você ter vários resultados bons, ser fodona, fodão e lá. Não. Ter, você receber a faixa preta dele tem um peso enorme, porque você é avaliado dentro e fora do tatame. Ele é uma pessoa que te observa dentro e fora do tatame. Agora, treinar em si com ele, jiu-jitsu, é um quarto escuro, é um, é, um, é uma amassada na cara. Mas, assim, de outro modo, ele é uma pessoa muito especial, tenho muito carinho por ele, ele faz muita parte, assim, faz parte mesmo da minha vida, da minha carreira, e ele só parece ser aquela pessoa. Só parece. Você passa a mãozinha assim, ele já fica todo molinho. Entendi, Ele é demais. Ele é muito bom, muito inteligente. Hey, agora fala pra gente um pouquinho dos seus títulos, qual foi o campeonato que mais te marcou, uma luta que, pô, você falou daquela principal luta, aquela luta veio aquela na cabeça, vai. Deixa eu ver. Ó, um campeonato assim que me remete muito é o Mundial da Marrom, mas não em si pelo crédito e o critério que é o Mundial, não pelo Mundial em si, mas pelo que representa ali. Aham, Porque foi o meu ano de faixa marrom e eu lembro que eu tinha perdido na Copa Pod de kimono para Raquel, né? E aí depois eu tinha perdido a final do PAN e eu tinha perdido a final do Brasileiro. E aí o próximo era o Mundial. E eu lembro que quando foram fazer aquelas citações, né, na Flow Grappling, a Renata, tipo, não era citada. Eu falei, ah, meu Deus, porque ela ficou em segundo. E assim, quando aquilo lá me deixou um sentimento dentro de mim, assim, de querer mais. De todo aham, mal, aquilo se transformou em positivo. Então, foi essa maneira que eu usei. Quando eu ganhei, aquilo representou muito para mim, porque todas elas estavam na minha chave. entendi. Então, foi indo uma por uma. Então, assim, não por ela, não pelas meninas, que eu não tenho problema Aham, com nenhuma das meninas, mas assim, pelo que foi dito, pela falta de acreditar, isso se tornou em algo positivo e deu ouro. Foi positivo. Mas é entendi. essa mesma que eu lembro, assim. E Rê, você falou pra mim que você perdeu, acho que 3 campeonatos seguidos na final. Por que que Foi. você acha que acabou, tipo, você não conquistou aquilo na final? Será que a final é algo que você, tipo, caramba, meu, você sente alguma coisa a mais? Você se sente mais pressionada? Ou você acha que foi, tipo, ah, não, eu errei mesmo, não deu, não era a minha hora? O que que você pensa sobre isso? Porque muita gente, É. às vezes, porque você chegar na final não é fácil, né? Uh-uh. Não é fácil, é uma batalha. Cada luta que você faz é uma guerra. Então, assim, você chega lá, você acha que aquilo te pressiona mais? Fala, caramba, só falta uma luta, meu. É só Meu. uma, meu. O que que acontece? Se eu te falar uma coisa que me impressiona, você não usa isso contra mim, Bia. Não, Você não não, você usa. é outro peso, minha filha. Eu sou pena. Meu, mas sabe o que me deixa muito, muito, muito nervosa? Porque eu já tive problema com isso. Multidão. Eu já tive problema, pânico mesmo, pânico com multidão. E não sei, sempre que são as finais, remete àquela multidão. Gente, é sério, eu tenho pavor, pavor de final de Ah, não, eu vou, brasileiro. eu vou levar a Almeida toda, vou fazer a multidão agora na sua luta comigo. Pelo amor de Deus. É Não, sério, brincadeira. isso é Mas um negócio que, é sério, eu olho aquilo. Não, mas antigamente eu travava na escola, nossa, eu tinha atestado para não apresentar trabalho, eu realmente não apresentava trabalho. Se me colocasse a apresentar assim, dava um troço assim que eu saía correndo. Até teve um caso no jiu-jitsu lá em Uberlândia que o professor na faixa branca pediu para eu mostrar alguma coisa, menina. Eu saí correndo, chorando.
sair correndo chorando. Eu tinha pânico, eu tinha síndrome do pânico mesmo. Inclusive, foi o jiu-jitsu que foi curando isso. Eu jamais estaria fazendo essa live, jamais, jamais na minha vida. Mas, é sério. E olha E que você assim, só tá isso me vendo, dá. a galera que tá te vendo. Menino, mas isso me dava nervoso. Eu não sei, não sei. E isso ainda me dá. Ainda, sei lá, não me trava mais, mas me dá uma batedeira, uma vontade de vomitar, sei Mas, lá. ó, olha como as coisas são. Você falou que você tem esse medo da multidão e tal. Aí, nesses campeonatos, pode ser que isso pode ter te atrapalhado. Mas você foi campeã do Mundial. E aí, como que Sim. foi lidar com isso? Como que foi? Tipo, o que que você Ui. pensou? Porque se tipo, querendo ou não, tem uma multidão ali te olhando. O que que você decidiu fazer? Você entrou lá e falou assim, mano, não, agora eu não tô nem aí pra essa multidão. Quero que eles vão cagar e eu vou aqui, vou lutar Nossa, aqui. menina, se eu te falar que não tinha ninguém, você nem acredita. Era 8h30 da noite, eu juro, eu juro. Era Não 8h30 da acredito. noite, sério, tava tudo atrasado. Eu lembro que eu tava fazendo minha final e já foram lá perguntar se eu ia participar do absoluto, porque já ia começar a primeira luta, era a Cintia, não sei quem, já ia começar a primeira luta, já ia soltar a chave. Não tinha ninguém no campeonato, só tinha o Fábio, minha galera ali, as arquibancadas tudo vazia. É sério, eu juro pra você. Mas eu falo assim, é uma das coisas que me dá uma aflição, assim, dá uma gastura, mas não é o motivo que faz eu perder. Aham. Entendeu? Não é o motivo, mas eu tô falando assim, eu tô dizendo algo interior que já me, nossa senhora, eu fico, meu Deus do céu, que ódio, que raiva. Mas assim, o Entendi. motivo de não suceder a vitória em si, ela não tem nada a ver com isso, mas assim, acredito muito em questão do mérito da minha oponente. Ah, eu acredito muito nisso de verdade, não desmereço ninguém. Às vezes tem situações que bloqueiam a gente, é, sei lá, eu não sei nem entender uma situação, mas eu prefiro enxergar pelo mérito e eu aceito o mérito das pessoas. Uhum. Eu vou voltar, vou consertar, vou corrigir, porque aquilo já foi e não tem mais nada que eu possa fazer. Então, assim, eu vou levando na aceitação, mas não que esse seja o motivo, mas é um motivo que me deixa raiva. Então, Da hora. Almeida! É. Ai, meu Deus. Não, assim, inclusive a gente já lutou e a galera ficou assim. Misericórdia! Eu só ouvia aqueles gritos assim que não escutava ninguém. Falava, meu Deus! É verdade. Ai, você é um barato. E galera, ó, quem quer dar risada, eu sempre dou risada assistindo os stories dela, que ela Hum. fica fazendo o TikTok dançando, é muito engraçado. Ai, o Eu seu sempre. não, né? Ah, O não, seu mas você não. tá mais engraçado do que eu. Eu tô só te copiando. Ah, não. Não, a gente depois tem que fazer um duelo. A gente tem que fazer um duelo. Verdade, demorou. Vai fazer. Então, ó, aqui só tem alguns elogios aqui o pessoal mandou pra gente. Muito obrigada. Deus Obrigada. abençoe. Agora, deixa eu ver aqui. Tem outra. Ah, quis isso. Obrigada Linda. também, geral. Obrigada. E tem essa daqui. Vai lá. Vai, Qual Rê. foi a luta mais difícil? Olha, eu vou te falar assim, a luta mais difícil é sempre comigo mesmo. Verdade. Porque vem sempre antes de uma adversária entrar, tem eu comigo mesmo. Eu vejo sempre assim, eu não procuro entender as dificuldades nas minhas adversárias, mas tudo dentro de mim. Então, a maior adversária que eu possa ter e que eu tenha que lutar todos os dias, porque não é uma luta só ali, é todos os dias. É Uma igual você luta falou, meu, diária. tem dia que a gente tá morto, a gente chega 10h30, 11 horas em casa, tem que estar no outro dia acordado às 7 horas. Então é uma luta diária. Então a maior luta mesmo é comigo. Comigo, Tá certo. Rê, com certeza. nossa, foi incrível. Gostei muito de bater esse papo aqui com você. Também. Você continua sendo uma pessoa sensacional. A gente se conhece desde a faixa azul, meu, desde faz bastante tempo a gente vem lutando bastante, né?
Só os últimos tempos, agora na faixa preta a gente não lutou nenhuma vez, né? Hum, a faixa Não, preta? acho que não. Não. Acho que não. Mas, que continue assim, né? Vamos... Ia lutar na Copa Pódio. Ia Ah, lutar, verdade. lembra? Na Copa Pódio eu quebrei meu pé. Meu Nossa, é Deus do céu. verdade. Minha Aí primeira luta do absoluto. Nossa, é verdade, verdade. É verdade, mas é isso mesmo, foi isso. E Rê, você é uma pessoa, meu, que eu me divirto muito, é super engraçada, energia boa. E eu gosto de pessoas assim, sabe que eu gosto de você. Eu acho que dentro do tatame a gente luta, porque é a nossa profissão, é o que a gente ama fazer, mas fora do tatame a gente está provando aqui que não, que graças a Deus a gente não tem nada. Inclusive, estou tentando trazer diversas meninas para estar conversando com a gente, batendo um papo legal. E muito obrigado por ter aceitado. Galera, muito obrigada por ter ficado aqui, assistido e interagido com a gente, né? Aí, Rê, você pode dar um recado que você queira, final, e se despedir da galera também. Bom, primeiro agradecer também, né? Faça das suas palavras as minhas. Eu adorei, gosto muito de você. Também acho você tipo, muito alto astral. A gente nunca, graças a Deus, nunca teve problema nenhum, nenhum, nenhum. Então, assim, admiro muito. A gente tem a gente briga por uma mesma causa, então acho que isso une muito todas nós, entendeu? Uhum. Jiu-jitsu não deveria nem ter bandeira, porque a gente é uma bandeira, a gente tem as nossas escolas, mas a gente briga por um único propósito e a gente luta por isso. E muito legal esse quadro que você está fazendo, trazendo as meninas, porque são diferentes ideias, são diferentes formas de pensar e a gente pode estar agregando muito, muito, muito no jiu-jitsu para quem está entrando. E Com assim, para que certeza. mais meninas possam abraçar essa causa, para que os meninos possam também nos ajudar a abraçar essa causa, para poder movimentar tudo isso, que eu sei que futuramente a gente vai ter um futuro brilhante, todo mundo. E para que as meninas possam entrar no jiu-jitsu, então, que Verdade. elas vão ser muito felizes, que as mamães coloquem as crianças nas escolas de jiu-jitsu. E tudo Tá de certo. bom mesmo. Tá bom, Rê. Mas é Muito isso. obrigada. Eu que Fica com Deus. agradeço. Qualquer coisa dá Obrigada. um toque pra gente. Com Deus também. Beijo, viu? Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, pessoal. Galera, então esse foi o fim de mais um bate-papo de campeã para campeã. Foi muito legal. Renata Marinho super alto astral. Carismática, menina super gente boa. A gente já lutou bastante, muitas vezes, nas faixas coloridas. Na faixa preta a gente nunca lutou, mas luta é luta. E fora do tatame é todo mundo amigo, beleza? Então, galera, toda terça e quinta nós temos live aqui às 7 horas da noite comigo e alguma convidada. Semana que vem nós estamos decidindo ainda algumas convidadas, mas semana que vem eu tenho certeza que vai ter muita gente legal. Então fiquem de olho aí, não deixem de participar, chamem os amigos. Quando começar a live, dá uma compartilhada com a galera, beleza? Para ajudar a gente e para a gente se conectar. Todo mundo vê um pouquinho das visões diferentes que tem, cada uma tem uma visão, cada pessoa pensa de uma forma. E isso é muito importante, tá bom? Isso tudo vai agregar na sua vida, às vezes alguma coisa que vai ser falado possa ajudar você, ou você pode ajudar uma outra pessoa ouvindo o que nós temos a dizer para você. Então, um abraço, fiquem com Deus, um beijo, os